a mão no coração. Vamos para essas escrituras que tem muito a nos dizer. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Aí olha só, você vê que está tudo dentro de um contexto. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar nesta figueira, procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Aí, vamos lá, ó. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. De forma alguma. Isso significa que ela já tinha buscado uma forma. Podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então limpou as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Então significa também que apesar dela estar na sinagoga, não havia uma atitude de louvor nessa mulher. Talvez ela estava lá, mas a alegria de Deus, do Espírito, já não existia mais. Tinha sido consumida pelo problema, mas ela estava lá. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, Jesus faz questão de frisar que ela era judia, ela tinha direito à promessa, legalmente ela tinha todos os direitos, e no entanto, ela estava vivendo escravizada, encurvada, sendo filha de Abraão e estando dentro da igreja. A quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. O que aconteceu 18 anos antes? Que levou essa mulher a esse estado de sofrimento? Lembra que na cultura judaica,
E eles, na tradição judaica, eles acreditam que nós estamos de frente para o nosso passado, de costas para o futuro. Porque, na verdade, é contado aquilo que já está completo. O passado já está completo, o futuro ainda está incompleto. Eu estou construindo com escolhas todos os dias. Então, o que aconteceu 18 anos antes? Que levou essa mulher a uma porta, porque isso foi uma porta, que foi aberta, que Satanás teve poder sobre ela e foi escravizando essa mulher, prendendo essa mulher, encurvando essa mulher. E já duravam dos 18, como Jesus falou, longos anos. Satanás mantinha presa, ela estava presa, por isso que ela vivia naquela condição. Por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia, porque isso era uma prisão espiritual. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. A primeira coisa é que contaram para Jesus algo que Pilatos tinha feito, misturado o sangue de alguns galileus com seus sacrifícios. Imagina o sofrimento dessas pessoas. E aí Jesus percebe qual era a intenção deles. É mais ou menos aquela atitude que algumas pessoas têm. Você viu lá o que aconteceu com fulano? Você viu lá? Você viu lá que tal pessoa morreu? Você viu lá que sofreu um acidente? Viu lá que aconteceu isso? Você viu lá? Viu? É rápido em você meio que, olha, eu estou melhor que ele, porque comigo isso não aconteceu. E Jesus vem e derruba essa visão ignorante e ainda lembra, vocês não lembram, vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Vocês acham que porque aconteceu com 18, o restante de Jerusalém que todos estavam na mesma linha, eram menos culpados? Aqueles eram mais culpados? Então, às vezes nós queremos racionalizar e dar uma explicação muito óbvia, e a verdade é que às vezes o que parece muito óbvio, não é tão óbvio assim. Não é. Quando você pega aquela mulher que faliu buscando cura com o problema que ela tinha de fluxo de sangue, e ela quebra a lei, mas ela queria ficar no anonimato, porque para ela era a única saída. Mas Jesus, sabendo dos problemas emocionais daquela mulher, por já ser tão rejeitada, se ela sentasse numa cadeira e alguém não visse e sentasse, a pessoa se tornava impura. Ela tinha que sair anunciando, gritando, impura, impura. Imagina a autoestima de uma pessoa dessa. E aí Jesus faz uma pergunta que parece óbvia, mas não era tão óbvio assim. Quem me tocou? E os discípulos meio que falam exatamente isso. Senhor, por favor. Né? É tão óbvio, né? Está uma multidão te tocando, mas na verdade ele estava falando de algo que não era comum. De alguém que tinha tocado nele com uma fé diferenciada. E que ninguém estava vendo. Ou seja, tinha muita coisa acontecendo que todo mundo estava vendo, mas tinha uma coisa acontecendo que ninguém estava vendo. Às vezes tem coisas acontecendo que você está vendo, mas tem
algo muito especial que está acontecendo que você não está vendo, mas está acontecendo. E foi esse caso que parecia óbvio, mas não era tão óbvio, que não só mudou a vida dessa mulher, mas a vida daqueles que estavam lá, mas tem mudado a vida da gente. Porque o comportamento dessa mulher, o toque dessa mulher foi de alguém que viu em Jesus, após ter tantas tentativas frustradas, a solução para a vida dela, a mudança da vida dela. Ela acreditou que ela podia viver aquela mudança. E Jesus começou a procurar, porque ele sabia que a pessoa que tinha feito isso carregava algum problema tão grave emocional que ela estava buscando o anonimato, continuar escondida. Mas ele sabia que se ela saísse dali sem um consolo, que não era só a cura do corpo, ela precisava da cura da alma. A cura de um trauma, a cura de uma dor de 12 anos. Ela precisava mais do que a cura do corpo. Então aí quando ela se apresenta e a primeira coisa que ele fala, a única pessoa que ele chamou de filha, foi ela. Ele fala, vá em paz. Ela conta para ele a situação dela, e ele fala, vá em paz. Filha, vá em paz, a sua fé te salvou. Vá em paz. Aquela mulher, ela se sentiu tão amada, tão acolhida. Ela sabia que ela não precisava se esconder mais. Ela sabia que ela viu o amor de Jesus olhando para ela, querendo saber quem ela era, tirando ela daquela condição de culpa e condenação, daquela situação de vergonha, e a chamando de filha, olhando nos olhos dela, dizendo, vá em paz. Ela precisava daquele filha, vá em paz. Paz, né? Shalom. Vá viver uma vida plena, coisa que você não viveu até hoje. Então, aqui, parecia óbvio para todo mundo. Bom, esses que Pilatos fez isso, e aí Jesus também apresentou os que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, ele fala, olha, vocês estão enganados. E ele usa 2 vezes aqui, ó. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Ele estava falando que todo mundo aqui tinha algo para se arrepender. E o que é arrependimento na Bíblia? Acima de tudo, é uma mudança no seu modo de pensar. Então aqui Jesus estava dizendo, vocês estão olhando demais para a vida do outro, e cuidado, porque no tempo da tecnologia, internet, onde você tem informações a todo momento, você pode estar olhando tanto para acontecimentos vários, está formando uma opinião, e o Senhor está falando para você, você está enganado. Você não está tão melhor do que esse aí, não. Não é porque ele morreu, ou ele caiu, ou aconteceu com ele, tal coisa com ele. Se você não se arrepender, você também perece. Ou seja, o fato de você estar olhando para essa direção e meio que se justificando, que é o que Jesus está combatendo aqui, está mostrando que você está muito equivocado. Não é porque eles morreram que eles são piores.
Às vezes, alguns casos são usados exatamente para alertar outras pessoas. É bem assim, ó, a torre caiu e 18 morreram, para despertar o restante. Alguns, às vezes, o Senhor permite situações para despertar o restante. Não para eu ficar lá olhando e dizendo, você viu lá, mas eu parar e dizer assim, meu Deus. É isso aí. Peraí, deixa eu olhar aqui. Eu não tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar... Primeiro eu tenho que olhar para Cristo, né? Porque eu só vou me conhecer olhando para Cristo. Mas o ponto é, eu estou olhando para Cristo, então vendo se eu estou realmente alinhada com Ele? Ou eu estou me enchendo de informações e de questionamentos? Ultimamente tem acontecido várias coisas. Será que na sua mesa de jantar, que vocês talvez deveriam estar usando como um momento de comunhão e de adoração, e de juntos, por exemplo, após a leitura, após o almoço, usar ali mais uns 20, 30 minutos para a leitura da Bíblia juntos, para um momento de oração juntos, estão comentando sobre os últimos acontecimentos? Falando sobre coisas que nem são da sua alçada, nem da minha, mas que muitas vezes a chamada é uma só, é o que Jesus está falando, não a Cléo. Jesus está falando. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem. Aí eu pulo para o 5, após falar da Torre de Siloé. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem. Então ele apresenta 2 vezes a necessidade, diante dos acontecimentos trágicos, a necessidade de arrependimento. E arrependimento, acima de tudo, é uma mudança de mente. É uma mudança no seu modo de pensar. Tem que acontecer uma metanoia, que é uma mudança no modo de pensar. A mudança no modo de pensar causa uma mudança de vida, de visão, que afeta totalmente o nosso estilo de vida. Será que os acontecimentos têm nos levado a rever a nossa vida? Ou apontar que alguns estão mais errados do que os outros? Porque hoje, na era da internet, nós temos vários juízes e promotores, e alguns que decidiram fazer o papel de Satanás, só ele faz isso. De Rassatã, que é o advogado de acusação. E às vezes as pessoas vivem só para isso. É uma maneira delas meio que, não aconteceu comigo, eu não estou tão mal assim. Mas não é assim que você tem que ver. A questão não é essa. A questão qual é a mensagem, então? Será que mais do que nunca eu não devo me arrepender, quer dizer, sofrer uma mudança em áreas que eu ainda não sofri, começando por essa, porque se eu tenho essa visão, Jesus está combatendo essa visão equivocada. Aí junto ele vem e fala o quê? De uma figueira que estava numa vinha. Uma figueira que estava numa vinha, mas ela não dava frutos. A figueira, ela sempre fala de Israel. A vinha está falando do Senhor. Ali está falando de um novo tempo, uma nova era. No entanto, mesmo essa figueira, estando numa vinha, e a vinha frutifica e a figueira não está frutificando. E essa figueira, ele fala de 3 anos. Quer dizer, o ministério de Jesus durou 3 anos.
E às vezes a pessoa ela está ali há um bom tempo, num lugar que ela tem tudo para frutificar. Ela tem tudo. Mas porque ela continua com a mentalidade errada, com a visão equivocada, olhando para onde ela não deveria estar olhando, questionando, conjecturando, até falando sobre assuntos que não estão trazendo edificação nenhuma. Ela não frutifica. E a ordem foi, olha, ela tem tido oportunidade de frutificar faz tempo. Ela tem tido, e você sabe que obediência é um fruto. Ela tem tido a oportunidade de frutificar faz tempo. E aí, o cuidador ali, ele disse, olha, me dá mais um tempo, deixa eu cavar aqui ao redor, né? Vamos cavar então. Você vê que é sempre, vamos para mais fundo, vamos adubar isso aqui, vamos para um lugar mais fundo, vamos cavar ao redor. Vamos adubar isso aqui. Vamos lutar para salvar essa figueira. E às vezes tudo que Deus está fazendo é permitindo, né, dando condições de se cavar mais e salvar aquela figueira que não frutifica. Ela não frutifica. Ela está vendo tudo ao redor dela frutificar, mas ela não frutifica. E o que não dá fruto é a Bíblia. Não é homem, não é Cléo, não é alguém. É a Bíblia. Jesus falou, leia João 15. Se não der fruto, vai ser cortado. Não tem outra, não tem como acontecer diferente. Não dá fruto, vai ser cortado. Você vê que quando uma pessoa ela não se preocupa em frutificar, vai chegar um momento que ela é cortada, quer dizer, ela se torna um galho seco porque ela se recusou a frutificar. É o caso da figueira, que tinha folhas, mas não tinha os figuinhos. Então Jesus amaldiçoou, porque tinha que dar fruto. Aí ele continua e fala de uma mulher que estava 18 anos encurvada. Ela estava na igreja, mas ela estava encurvada. E o problema dela era totalmente espiritual. O problema dessa mulher era uma prisão espiritual. Ela estava endemoniada, ela estava possessa por demônios. Ela era escravizada pelo diabo. Ela era oprimida. Ela não podia se endireitar por nada. Isso significa, de forma alguma, isso significa que ela já tinha procurado se endireitar, mas ela não conseguia se endireitar. Quando ela foi liberta, ela começou a louvar a Deus. Então observa que essa mulher, apesar dela estar lá, ela não tinha forças para louvar a Deus. Então vamos voltar a esta pergunta. O que é que aconteceu 18 anos atrás que levou essa mulher a esse estado de possessão, de prisão espiritual? Sabe por que a gente tem que recordar? Porque a Bíblia, se tem uma coisa que a Bíblia manda a gente fazer, é lembrar.
Lembra que Jesus falou para a igreja de Éfeso? Lembra-te de onde caíste. Você precisa saber, lembrar, voltar, fazer uma volta. Porque talvez, lembra que nós estamos de frente para o passado, de costas para o futuro? Porque o futuro está incompleto, mas o passado está completo, então peraí. Aí você vai dizer, mas a Bíblia não fala que é para não viver de passado? Obviamente. Obviamente. Se você viver a sua vida remoendo o passado, sua vida não sai do lugar, mas obviamente que o que eu plantei lá é a colheita de agora. Isso é inegável. Então eu estou vivendo hoje a colheita de tempos atrás. E não dá para fugir disso. Então agora, eu posso até querer ignorar as minhas semeaduras. Mas o que a Bíblia fala? Que enquanto a terra existir, dia e noite, verão e inverno, plantio e colheita existirão. Quer dizer, não dá, isso não vai mudar. As estações vão continuar existindo. Vai ter dia, vai ter noite. Vai ter semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Eu planto, eu colho. Eu planto, eu colho. O que eu plantar é o que eu vou colher. O que é que essa mulher plantou? Para que Satanás tivesse abertura para entrar na vida dela e escravizá-la dessa maneira. Porque o diabo ele não entra do nada. Uma porta é aberta. Que porta foi aberta para que essa mulher fosse encurvada? Que porta ela abriu? Para que o mal tivesse o poder de aprisioná-la tão violentamente que não havia meio dela se endireitar. De nenhuma forma. Então, mostra que ela buscou formas de se endireitar. Ela buscou meios para sair desse encurvamento, dessa vergonha, dessa prisão. Mas nada resolvia. Porque o problema dela era espiritual. O problema dela era espiritual. Como ficou evidente que o problema da mulher com fluxo de sangue também, porque a medicina não pôde curar. Nenhum tratamento. Ela faliu financeiramente por conta da saúde. Então, observa que Jesus vai dando uma linha de pensamento e vai derrubando essas visões. Espera aí, você está olhando para a direção errada. Você precisa olhar para uma conduta de, uma atitude, buscar uma atitude de arrependimento para a sua vida. Você precisa mudar a sua forma de pensar, inclusive essa, de achar que porque algo aconteceu com o outro, está pior, ele está pior que você. Ele estava pior, né? Aí Jesus vem e fala, ó, essa figueira, que era o quê? A nação mais religiosa da face da terra. Religião tinha. Conhecimento teológico tinha. Só não tinha frutos. Tem gente que você conversar com ele, ele sabe falar. Ele sabe falar de Deus, ele sabe falar até bonito de Deus, ele sabe até discorrer a Bíblia teologicamente, até a teologia dele não é ruim.
Você até olha e fala, é uma boa teologia. Só que ele não dá frutos. Ele não frutifica. Ele não frutifica. E aí nós vamos ter que ir puxando várias escrituras que Jesus vai apontando, como a passagem do samaritano, o bom samaritano, que passa o levita, passa o sacerdote e ignora a dor daquele homem que estava sofrendo lá. Passa o levita, conduta permitida e conduta ensinada, imita o seu líder maior e faz a mesma coisa. Ambos, no campo da religião, eram muito bem preparados. Mas observa que eles não estavam nem aí para a pessoa. Observem que eles não estavam frutificando. Que eles se recusaram a parar e olhar para aquele homem ferido, aquele desconhecido. Aí passa um samaritano, aquele que é conhecido como, né, o nada da sociedade, que devia conhecer uma coisinha ou outra ali da palavra, até conhecia, mas muito pouco, longe de ter o conhecimento daquele sacerdote, daquele levita. E para tudo que ele está fazendo, e dá frutos, e investe tempo, energia, dinheiro, desvia a rota da rota dele. E faz assim, o que nenhum dos outros, que qualquer pessoa esperaria muito dos outros. Né? Porque tem pessoas que nós olhamos e esperamos muito. Mas às vezes recebemos nada, ou pouco, não vemos nada. Agora ninguém esperava nada do samaritano. E olha a conduta do samaritano. A mesma coisa, Jesus traz a oração do fariseu e do publicano. O fariseu, com toda a sua pompa, foi mostrando o quanto ele era um cara justo, correto e praticante rigoroso da lei. Chega o publicano, os publicanos eram as pessoas mais odiadas da nação, que eram os cobradores de impostos, e dobra os joelhos ali, e ele se curva e ele fala, eu não consigo levantar minha cabeça. Eu reconheço quanto eu não mereço nada. E aí a Bíblia fala, quem é que foi? Jesus pergunta, né? Quem é que foi justificado? O publicano, ele desmonta tudo ali com a humildade dele, com o quebrantamento dele. E Jesus fala que aquele sim foi justificado, a oração dele foi recebida, porque ele derramou o coração dele. Ele derramou o coração dele. Algumas pessoas estão num lugar que elas podem frutificar e florescer. Mas elas não florescem, elas não frutificam. Porque elas ainda, muitas não se esvaziaram. Estão cheias de muitas coisas. Lembra que Jesus veio salvar aquele que está perdido? Aquele que reconhece que está perdido? O publicano reconheceu o quanto ele estava perdido. Mas às vezes nós estamos tão cheios das nossas obras, da nossa religiosidade,
do nosso conhecimento, que tudo que nós não enxergamos é que continuamos perdidos sem Jesus. Se não for por Jesus, ou seja, não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Se alguma coisa boa em mim, é Jesus. Observa que o dirigente da sinagoga teve oportunidade por anos, pelo menos 18, se ele já era o pastor dessa mulher, o dirigente aqui da sinagoga, já por esse período, ele teve esses anos todos para curar essa mulher. Na verdade, ele ficou incomodado, porque aqui saiu, né? É na pressão, são nos testes. As coisas acontecem para sair o que está dentro de nós. O que saiu? Inveja, incômodo, egoísmo. Ele ficou muito preocupado com ele, com a imagem dele, com as regras, enciumado com Jesus, quando ele deveria estar focado na mulher. Olha o que Deus fez por essa mulher. Não, ele não estava focado no que Deus estava fazendo na vida da mulher. Ele estava focado em coisas tão, assim, lamentavelmente miseráveis, que é o que acontece com muita gente. Muitas estão focadas em coisas lamentáveis. Elas não estão focadas em coisas relevantes. A cabeça delas precisa passar por isso que Jesus falou. Arrependam-se. Vocês precisam de arrependimento, vocês precisam de uma metanoia, vocês precisam de uma renovação mental urgente. Vocês precisam começar a frutificar. Essa mulher está aqui há 18 anos, ninguém fez nada. Ela está presa pelo diabo, ninguém viu que é o diabo que tem prendido essa mulher. Você pode estar dentro da igreja e não ter alegria mais nenhuma de louvar a Deus? Depois que Jesus impôs as mãos sobre ela e ela foi curada, ela passou a ter alegria, ela começou a louvar a Deus. Você pode estar aqui há muito tempo e ter perdido a alegria de adorar. Você pode estar aqui e ainda uma porta ter sido aberta e o mal estar tendo poder de encurvar você, de oprimir você. E Jesus está mandando uma mensagem. Ele está batendo nesse assunto de novo, só que agora de uma forma mais ampla ainda. Ele está abrindo o nosso entendimento, que é a nossa forma de pensar, que vai puxando uma coisa atrás da outra. O que eu deveria estar vendo, eu não estou. Eu estou olhando para a direção errada. Eu estou no lugar certo, mas não frutifico. Eu estou no lugar certo, mas continuo encurvada. Mas eu consigo ver os problemas do outro, o que está acontecendo com o outro, mas não consigo ver que eu não dou fruto, que eu estou encurvada. Eu consigo apontar o dedo, que é o que acontecia com essa nação. E ele corrigiu os discípulos. Você vê que a visão era sempre, você viu o que aconteceu lá? Tá aí você, que podia estar dando frutos e não está. O que Jesus falou? Se vocês não se arrependerem, todos perecerão. E você, que está aí há quanto tempo, não se preocupa? Você está preso por um mal e você não está sendo encurvado, está encurvado por tanto tempo. É muito fácil nós... Você viu lá os 18 que a torre caiu em cima? Você viu lá o que o Pilatos fez com aqueles galileus? E Jesus vem e fala, vocês estão com a visão de vocês está equivocada.
A visão está equivocada. Sabe o que é isso? Imaturidade. A igreja passa por um período de muita imaturidade. E também, por conta da era da internet, então as pessoas ficam olhando e ouvindo muitas coisas, elas estão muito rasas. Elas compram uma ideia de um, compram de outra, quando elas deveriam estar focadas na palavra. Porque aquele tempo que elas estavam discutindo bobagens, elas poderiam estar olhando para elas ali e vendo, peraí, eu não estou frutificando como eu deveria. Eu não tenho mais alegria, eu vou para o culto e eu não tenho mais alegria. A palavra não está me tocando. Eu preciso lembrar de onde eu preciso voltar e me lembrar onde é que eu caí. E voltar à prática das primeiras obras. Eu preciso voltar à prática. O que eu já fiz muito melhor? Eu estive muito melhor no Senhor. E para isso vai demandar humildade, quebrantamento. Porque o orgulho não vai permitir. Queridos, é impressionante o que a humildade faz por nós. A humildade nos promove, a humildade nos levanta, a humildade nos eleva, a humildade traz a cura, traz mudanças para a nossa vida. Às vezes, tudo que o Senhor está mostrando a falta de frutos é falta de humildade. Você lembra da mulher cananeia? O problema daquela mulher, basicamente, era orgulho. Não precisou de Jesus expulsar o demônio da filha. Apenas a atitude dela de humildade, de se humilhar diante dele. A resposta para muitas pessoas você precisa ter um coração inteiro. Você não pode mais viver de contradições, falar o que é conveniente para manipular situações. Você precisa se humilhar, porque o problema está no orgulho. Famílias estão com problemas por conta do orgulho. Casamentos estão se diluindo por conta do orgulho. Empresas estão acabando por conta do orgulho. Igrejas estão caindo por conta do orgulho. É orgulho. Pessoas não estão frutificando por conta do orgulho. Pessoas estão encurvadas por conta do orgulho. Pessoas estão perdendo tempo e apontando o dedo com o que aconteceu, as tragédias que aconteceram com os outros. E Jesus está falando, vocês estão enganados. Você está achando que esses estavam numa condição pior do que vocês? Se não houver arrependimento aqui, todo mundo vai perecer também. Jesus estava dizendo, o que vai salvar todo mundo é o arrependimento. O que é arrependimento? É a humildade de entender, eu também estou perdida, a coisa também não está boa, eu preciso me humilhar diante do Senhor. E ter misericórdia daquele lá e orar pelos que ficam. E parar de olhar com aquela atitude arrogante e dizer, você viu lá,
E Jesus está falando, não, você viu cá? Entende? Então, com seus olhos fechados e a mão no coração. A gente sabe bem o que é que está acontecendo. Nós sabemos o que acontece com a gente. Então, o que nós temos que fazer? Nos levantar com o espírito quebrantado, humilde e definitivamente rejeitar as forças do mal. Escuta, quando o mal está sendo vencido, lembra quando o menino endemoniado estava sendo vencido? Lembra? Ele ficou mais, ele tentou, o diabo tentou mostrar que a coisa estava piorando. Estava piorando ou melhorando? Melhorando. 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 E às vezes, quando se começa a mexer no mundo espiritual, o diabo quer mostrar que algo está piorando. Na verdade, não está não. Não está não. Está melhorando. É o Senhor mandando uma mensagem para nós. Escuta, para. Olha para cá. Olha para mim. Se humilha. Busca discernimento. Ontem eu ainda pedindo uma palavra para o Senhor, ele me deu Provérbios 2, né? Sobre você gritar bem alto. Por discernimento, por entendimento. E às vezes é tudo que nós precisamos, gritar um pouco mais alto, por entendimento, por discernimento. Gritar mais alto. Pedindo a Deus a sabedoria para conduzir a nossa vida. E não nos perdermos em distrações e bobagens. E tentando tirar uma conclusão sobre algo que muitas vezes o Senhor está dizendo, para com isso, tira o olhar dos galileus, do que Pilatos fez com eles, ou dos que a torre de Siloé matou. E se arrependam. E se humilhem. E frutifiquem. Procura lembrar. Volta lá. O que é que aconteceu há 18 anos? O que aconteceu que depois disso você começou a viver uma vida encurvada? Porque aquela mulher não chegou 18 anos depois naquele estado do nada. Jesus falou que era uma possessão. E nós precisamos reconhecer e pedir ajuda do Senhor para a nossa vida e nos humilhar com o coração quebrantado, profundamente quebrantado. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nesta manhã de domingo, eu oro para que a sua palavra tenha um efeito poderoso na vida do teu povo. Eu oro para que entendimento e discernimento, eu grito por discernimento, entendimento, como está em Provérbios 2. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê esse entendimento, esse discernimento. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê a visão certa para cada um. Eu oro para que um coração humilde, quebrantado, tome conta de cada pessoa que aqui está. Que cada um esteja vendo, discernindo
entendendo, se curvando, acatando a sua palavra e decidindo se levantar com a visão correta. Eu preciso me humilhar e frutificar. Há algo me aprisionando e eu não vou mais aceitar isso me aprisionar. E na verdade, Senhor, na vida de algumas pessoas o que tem aprisionado é uma força maligna que entrou. Alguns ficam perguntando, a gente conversa e a pessoa fala, mas eu não sei. E muitas vezes a resposta está no orgulho. O orgulho foi a porta que o mal entrou para encurvar vidas. E eu oro por essa clareza aqui hoje, por um temor profundo, porque o que é a vida, se não for vivida no Senhor, escondida no Senhor, com coração humilde e quebrantado, o que é a vida, se nós não vivermos alinhados com o Senhor? O que é a vida, Senhor? Podemos estar aqui no melhor lugar, tendo todas as possibilidades e condições, mas porque a nossa mentalidade não mudou, a nossa visão não mudou, porque o orgulho, por causa do orgulho que ainda está lá, quanta coisa ainda tem nos encurvado, tem nos oprimido, tem pesado a nossa vida, Senhor. Vem até nós com poder. Eu oro para que o Senhor toque os corações profundamente. E que nenhuma pessoa fique indiferente ao que está ouvindo e aprendendo. Mas que um temor profundo venha sobre cada vida. Um entendimento, uma clareza, um discernimento revelado. Que revelação venha sobre cada um, que as vendas caiam e que a dureza do coração, Senhor, desapareça agora através da sua palavra. Que corações sejam quebrantados, tocados, movidos para a direção certa, que é a humildade, o perdão, o quebrantamento, o reconhecimento de que do que nós precisamos é uma mudança interna, é um arrependimento profundo, é uma mudança no nosso modo de pensar, consequentemente de ver a vida e de viver. Eu oro, Senhor, para que essas escamas caiam. Eu oro, Senhor, para que cada um possa ver o que não está vendo. Algumas pessoas, elas vivem com a atitude da fuga. De alguma maneira, elas estão sempre fugindo dos enfrentamentos, fugindo da verdade, fugindo dos problemas, fugindo do convívio com outras pessoas, fugindo de relacionamentos, fugindo dos enfrentamentos da vida. E eu oro para que isso cesse aqui hoje, que nenhuma pessoa mais viva com essa postura de fuga, mas com uma postura de humildade, de quebrantamento, com uma consciência do Espírito, com temor profundo, com uma fome, uma sede, uma paixão pelo Senhor em te conhecer, de se aproximar do Senhor. Eu oro para que a palavra tenha clareado e trazido entendimento, clareza e poder, porque clareza é poder. Eu oro por uma revelação profunda interna, que essa pessoa saia do raso e ela mergulhe fundo, que ela comece a cavar fundo,
Eu oro, Senhor, por um espírito de sabedoria, de inteligência, de discernimento, de conselho, porque ela está sendo aconselhada por Ti, Espírito Santo. Porque às vezes algumas pessoas, elas falam com o Senhor: Senhor, eu não estou bem. Mas a única vez que Davi perdeu a alegria da salvação foi quando ele pecou. E quantas pessoas que não viram, quando falaram demais, quando deixaram o orgulho entrar, quando fizeram um desvio, elas perderam a alegria da salvação. Quantas pessoas que perderam, Senhor, a vida. O Espírito vem adormecendo. E o Senhor está falando: não. Não. Olha para mim. Se humilha, se arrependa. Arrependimento é uma mudança na sua forma de pensar. É uma mudança interna. Eu tenho um novo tempo para você. Toca profundamente, Senhor. A resposta para todos nós consiste aí em olhar para o Senhor e tirar o olhar de um monte de coisas que para nós parecem tão importantes e até significativas e óbvias, e o Senhor está dizendo: para com isso, olha para mim, se alinha comigo, eu te quero inteiro. Frutifica. Procura lembrar. Lembra onde você caiu. Se arrependa, volta à prática das primeiras obras. Eu tenho algo novo com você. Eu não te chamei para viver escravo, encurvado. Eu já disse que aí não é o seu lugar. Levante-se em direita, em nome de Jesus. Tudo que ainda escraviza vidas, oprime, encurva vidas, eu ordeno que definitivamente saia, em nome de Jesus. Essa mentalidade encurvada, essas emoções encurvadas, esse domínio demoníaco sobre mentes e corações de pessoas que têm encurvado essas pessoas na vida, na família, no casamento, nas finanças. Eu dou uma ordem: saia, em nome de Jesus. Toda cegueira, toda escravidão, toda imaturidade, todo domínio mental e emocional, saia em nome de Jesus agora. Todo trauma, toda ferida que não foi fechada, eu dou uma ordem hoje: basta, feche, seja curado ou curada desse trauma, seja livre desse mal, em nome de Jesus. Levante-se com fé e receba cura, libertação, porque Deus não te chamou para uma vida encurvada, estagnada, oprimida, mas para viver livre, em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, e passe a frutificar e a andar da maneira que você foi chamado para andar. Sem direita em Deus, se levanta, louve o nome do Senhor, receba a alegria da salvação, vida no Espírito, poder para a sua vida. Seja completamente renovado e transformado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo a sua vida, eu abençoo a igreja, e declaro um povo livre, liberto, restaurado, completamente endireitado,
o Senhor a endireitou. E o Senhor não volta a falar de um mesmo assunto por acaso. O Senhor está deixando claro para cada pessoa: eu não quero você mais encurvado. Endireite em nome de Jesus. 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 Não importa o que, a área que oprimia você. Eu digo que você está livre e não andará mais encurvado, mas livre em nome de Jesus. O Senhor está falando que Ele quer você andando da maneira correta, não encurvado e envergonhado, mas livre. Seja livre em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida e tudo que você fizer, eu declaro que prosperará e que você não voltará ao mesmo lugar, mas que você está livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai frutificar e andar com a postura correta de um vitorioso, de um salvo em Jesus Cristo. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.